Bom, eu preparei aqui, né, junto com os irmãos, a gente orou muito sobre esse tema, o Senhor foi direcionando todas as coisas, né? Vocês sabem que o retiro está baseado num livro que se chama Ídolos do Coração, mas essa palavra em si não é baseada nesse livro, mas em outro, e que se complementa, na verdade, né? E eu quero começar com uma frase que pode te quebrar hoje. Mas que você já foi, né? Nessas pregações. A palavra é assim, ó, uma frase que diz assim, ó, ninguém consegue se converter de verdade sem antes ter uma profunda decepção consigo mesmo. Eita Deus! Você já teve uma decepção consigo mesmo? Talvez nesses dias, né? Tenha tido uma grande decepção. Você está no caminho certo. Decepção consigo mesmo, você está no caminho certo. Porque só assim, nos decepcionando conosco, a gente vai recorrer a um Salvador. Glória a Deus. Quando a gente não se decepciona, a gente não precisa de ninguém, muito menos de um Salvador. Precisamos nos decepcionar, enxergar para nossa natureza pecaminosa, aquilo que nós herdamos lá do Éden, né, lá de Adão, precisamos nos deparar com essa realidade de quem somos, para então decidirmos pelo Salvador e seguirmos esse Salvador. Amém? Olha, eu vou começar com um testemunho, na verdade, já falo no fim, mas eu preciso falar já, para que você preste mais atenção ainda em mim, né? Testemunho é uma coisa que nos atrai, né? Nos chama a atenção. Então, o Senhor já vem falando comigo a respeito dessa palavra desde o ano passado, com livros, né? Vários livros, e eu pensava que era algo só para mim mesmo, né? E aí ele começou a falar de uma forma muito, muito dura. Parece que é assim que Deus fala com a gente quando a gente vai mudar de nível, né? Ele muda a forma dele falar. E foi muito duro, eu questionei, duvidei, não é Deus. Deus não pode falar assim, né? Comigo. Quem sou eu, né, para achar uma coisa dessa? Ele é o Criador. Bem, então, estávamos num culto aqui já estava falando comigo a respeito desse tema, mas tudo bem, estávamos num culto aqui em Jaguariúna, onde o Gil estava pregando sobre adoração, quem participou deve se lembrar, né? E ele estava falando da adoração que o Senhor requer, uma adoração em espírito e em verdade. O Senhor não busca, na verdade, a adoração, porque isso ele tem no céu. O que o Senhor busca é adoradores. Adoradores ele busca. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa palavra assim, muito nos desafiou, muito nos encorajou a mim, né? A minha vontade era dançando no culto ali, né? E então, no momento aí da oração final, né? Depois da palavra, eu estava me conectando com o Senhor, né? A oração foi assim: se conecte com o Senhor e expresse, manifeste uma adoração que vem do seu espírito, né? Seja uma verdadeira adoração. E eu estava lá me conectando. De repente, o Senhor começou a falar comigo. E ele falou assim: eu quero transformar o coração de vocês. Eu quero transformar vocês em verdadeiros adoradores. E que a sua expressão de adoração seja uma expressão externa daquilo que eu vou fazer internamente. Precisa começar no interior para depois se manifestar exteriormente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele falou assim: então, ministério de dança, eu quero que vocês parem de dançar. O Senhor falou assim. Aí, nisso, eu falei: não é de Deus, eu repreendo esse demônio no nome de Jesus, não aceito. E ele continuou falando: eu quero transformar o coração de vocês para que a sua expressão de dança seja em espírito e em verdade, do seu interior. Eu quero fazer isso no coração de vocês, por isso eu quero que vocês parem de ministrar dança. Que vocês tenham um tempo de busca. Eu quero fazer isso no coração de vocês, mas vocês precisam parar.
E eu fiquei assim, aí ele falou assim, e agora mesmo você vai ter que dizer não. Por quê? Porque eu estava empolgada, né? E eu, assim, para mim é algo muito difícil que o senhor vem tratando comigo, dizer não. Eu tenho essa dificuldade de dizer não, né, gente? Eu estou lutando, né? Um ídolo, assim, de agradar e de ser agradável às pessoas, que pode ser um ídolo, nós vimos isso já, né? E você vai ter que falar não. Mas na mesma hora, irmãos, vamos dançar. Eu estou sentindo, eu também estava querendo, né? Eu estou sentindo, vamos. E eu fiquei pálida assim na hora, porque foi uma confirmação assim imediata do Senhor, né? E eu fiquei assim, sem reação. Não, espera, eu preciso confirmar para o Senhor alguma coisa que Ele está me falando, eu preciso confirmar se é de Deus, não sei se é. Espera. E eu fiquei, então, naquele dia muito perturbada. Voltamos para casa, eu não falei nada no carro. O Gil falou, mas o que você tem que você não fala nada? Eu não sei. Preciso confirmar do Senhor tudo isso. E passei o outro dia de manhã todo buscando o Senhor. E a gente tinha um monte de planejamento, né? Um monte de planejamento aqui para o retiro, inclusive. Que a gente já estava planejando e já estava ensaiando, inclusive. Né? Aí eu falei, a minha vontade era assim, deixa para lá, coisa da minha cabeça. Vamos continuar a nossa programação humana. Fingir que eu não escutei nada disso? Mas como? Eu não posso fingir que eu não escutei isso, Senhor. Se é teu mesmo, então eu preciso dessa confirmação. E aí eu comentei com a Ju, que a gente ia ministrar a dança naquele domingo, né? E a gente já estava planejando tudo também, né? E isso aconteceu na quinta. Eu falei, eu preciso dividir com ela, porque a gente já estava planejando tudo isso. E eu falei, preciso que você me ajude. Olha aí, vamos buscar o Senhor, vamos buscar confirmação, o que Ele quer realmente. E aí ela falou assim, olha, o Senhor me falou aqui de um texto, segundo Samuel 6, né? Que quando Davi vai buscar a arca de Deus, que estava com os filisteus, né? E Davi vai buscar a arca. Só que ele busca da mesma forma que os filisteus fizeram, né? Coloca a arca numa carroça. E aí você deve conhecer essa passagem em que a carroça, os bois lá tropeçam, a carroça e a arca vai cair da carroça e Uzá, que nem era sacerdote, né? Nem era levita, uma pessoa escolhida para carregar a arca, nem era, estava lá, pôs a mão na arca e morreu na hora. E Davi ficou indignado com o que aconteceu com Uzá. A motivação foi boa, ele foi ajudar, né? Foi lá evitar que a arca caísse. E Deus começou a falar com a gente, falando assim, e foi mais ou menos o que o Roberto pregou de manhã. Nós adoramos a Deus, fazemos as coisas para Deus do nosso jeito, buscamos fazer do nosso jeito, era o que a gente estava querendo fazer, adorar ao Senhor com danças do nosso jeito, sendo que Deus tem o jeito dele, ele não aceita ser adorado de outra maneira. Amém? Nós precisamos nos submeter a isso. Não é do meu jeito, não é da minha forma, do meu molde, é do molde de Deus. Sou eu que me enquadro, sou eu que me amoldo a isso. E não o Senhor me amoldando o meu jeito. Quem é Deus, né, nessa história? Será que sou eu? Tem que ser feita da minha vontade, da minha maneira, do meu jeito, do meu tempo? Não, né? Eu entendi. Aí eu falei, não, tá certo, Deus. A gente está fazendo do nosso jeito, né? Não é assim que o Senhor quer. Glória a Deus por isso. Mas ainda estava, sabe, irmãos? Eu estava meio como Davi, nem indignada, assim, meio contrariada, né? Não estava entendendo. E aí, naquele domingo que nós não dançamos, alguns de vocês devem se lembrar da filhinha da Sabrina, Melissa. Essa menininha foi lá no nosso lugar e começou a dançar. E aí Deus começou a falar comigo novamente. Ela só dançou numa música, que é a música Lugar Secreto, né? Aí ela começou a dançar lá, Deus começou a falar comigo. E a música começa assim, tu és tudo que eu mais quero. E aí Deus falou assim, é mesmo, eu sou tudo que você quer.
Ou será que tem uma concorrência aí? Você pode dizer isso do seu coração? Eu sou tudo que você quer? E a menina dançando de costas para a igreja. A música inteira de costas para a igreja. Uma plateia de um só. Uma só pessoa interessa. E a gente se preocupa com a plateia, né? Será que vai estar bonito? Será que vai, né? Se preocupando com o que não é para se preocupar. E Deus falava assim, eu tirei vocês desse lugar. Vocês que são boas. Para colocar ela. Porque é ela que eu quero. É esse coração que eu quero. Amém. Amém. O Senhor é bom. E o Senhor quer nos transformar. Né? Níveis mais altos. Níveis mais altos. A menina nos ensina, esse coração nos ensina que precisamos nos preocupar com a plateia de um só. A nossa plateia tem que ser a de um só. E nesse período, um mês, né? Um mês que a gente parou, a gente tem buscado muito ao Senhor. O trabalho aumentou, né? O jejum, oração, e o Senhor tem dado muitas palavras, louvado seja o Senhor. E uma delas é essa que eu quero dividir com os irmãos, que dentro da idolatria, eu penso que seja a principal idolatria. A principal idolatria. Então, nós vimos, né, no decorrer do retiro, alguns exemplos, né, de ídolos que podemos ter no nosso coração. Mas, assim, um resumo, né? Acho que no tempo em que vivemos, esse é o principal ídolo, o qual nós precisamos vencer nas nossas vidas. Só colocando um primeiro slide, assim, a gente sabe que a gente aprendeu que os desejos. Bom, os desejos corrompidos, né, distorcidos, que temos no nosso coração, que o nosso coração fabrica, né, ele torna-se ídolos na nossa vida, né, tornam-se ídolos. Então, vamos ver alguns exemplos desses desejos que nascem no nosso coração e que podem se tornar ídolos, então. Vamos lá, ó. Procuramos controlar as coisas e as pessoas para satisfazer o nosso anseio. Então, o homem caído possui desejos distorcidos, corrompidos dentro do seu coração. E o primeiro é esse: procura controlar as coisas e as pessoas para satisfazer seu anseio por respeito e honra. O 2, usa a sexualidade para buscar prazer e poder para si mesmo. O 3, usa os filhos para glorificar a si mesmo e construir seu próprio reino. O 4, exalta sua própria importância, conforto e valor, ganhando dinheiro e o prestígio. O 5, consome e cobiça para o próprio prazer e administra mal seus recursos. Esforça-se para embelezar a si mesmo sem notar a beleza de Deus. Dedica-se ao trabalho egocêntrico ou formas de recreação que levam a desperdiçar tempo em lugar de ter adoração centrada em Deus. Tenta transformar o cônjuge à sua própria imagem, a fim de se sentir amado, necessário e aceito. Usa a comunicação para obter o respeito pelo qual anseia. Une-se a outros para não se sentir alienado e obter poder. Glorifica a si mesmo e deleita-se em tudo o que pensa, diz e faz para o seu próprio bem e para o seu prazer pessoal. Eu destaquei algumas palavras aí
para a gente entender que esses 10 desejos distorcidos de um coração idólatra evidencia o maior ídolo, o qual nós temos nos nossos tempos que enfrentar. É o eu. É o ego. A egolatria, que é a idolatria do eu, é o maior ídolo nos nossos tempos. Então, no texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quantos de nós sabemos que vivemos os últimos dias, né? Os homens serão egoístas. Eu coloquei entre parênteses, amantes de si mesmos. Em outras versões fala assim, né? Egoístas ou amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. Eu, analisando assim, essas características das pessoas dos últimos dias, dos tempos terríveis, os quais vivemos, parece que uma coisa se resume, né? Uma palavra se resume a todos os outros. Parece que os outros são todos consequências do primeiro. Amantes de si mesmo, egoístas. Né? Então, esse egoísmo vem do ego. O ego que é o eu. É o centro da nossa personalidade, é o eu. Egoísta é aquele que só pensa nele, não é? Então, é aquele que é centrado nele. É aquele que tem o foco nele. É aquele que é egocêntrico, né? Tem o eu no centro. O ego no centro, o eu no centro. Tudo tem a ver com o eu. Tudo gira em torno do eu. Os assuntos precisam ser sobre mim. As orações precisam ser sobre mim. Os cultos precisam me agradar. Eu preciso chegar na igreja e ser agradado. Afinal, eu fui na igreja para receber a minha bênção. Então, eu preciso ser agradado. Eu no centro. Eu no centro. E isso, irmãos, virou algo tão natural, né? Hoje em dia, tão natural, a gente pensa dessa maneira. A nossa mente está distorcida nesse ponto, né? Que a gente pensa nisso, eu acho que o certo é isso. Que é o normal, isso não é. Precisamos dizer essas verdades, né? Não é. Não tem a ver com você, né? Não tem a ver com você. Só que virou um pensamento tão natural, né? Uma busca tão natural pelo meu eu, pela minha felicidade, pelo meu prazer. A gente viu a lista aí dos desejos, né? Tudo gira em torno de mim. O foco sou eu. E o resto não me interessa. É bem isso que nós vivemos. Só que em 2 Coríntios 5,15 diz assim, ó. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus espera que deixemos de viver para nós mesmos. Jesus morreu por nós, para nos libertar do eu, libertar de nós mesmos, para que vivamos uma vida centrada nele agora, não é mais em mim. Deixe de pensar, deixe de viver para si mesmo. Não viva mais para si mesmo, mas viva centrado nele. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus, teoricamente, a gente precisa ter ele no centro das nossas vidas. Não é mesmo? Entregamos a nossa vida para ele. Já não sou eu que estou nesse trono, agora é o Senhor Jesus, que eu estabeleci de livre e espontânea vontade. Estabeleci ele no trono. Só que eu vivo muito longe daquilo que eu proferi com a minha boca. Os meus pensamentos, o meu comportamento, as minhas atitudes parecem não
falar que Jesus está no trono da minha vida. E aí eu queria falar umas características do ego, que a gente vai poder entender melhor, né? Essa luta de tirar o eu no centro e colocar Deus nesse lugar de centro nas nossas vidas é uma luta diária. Ele precisa ser colocado no lugar certo, né? O ego. Então eu vou pedir só para o Gil dar uma enchida aí, rapidão. Só coisa rápida. E dá um nó para nós, por favor. Participa, né? O marido é assim, precisa participar. Tá bom, assim. Não fiz antes porque ia chamar a atenção. Eu queria dar spoiler antes do tempo. Bom, algumas características do ego distorcido, né? Do eu corrompido pelo pecado. O ego, primeiro de tudo, primeira característica é vazio. Então, ele está aqui inflado, né? Mas dentro dele não tem nada. Tem vento dentro dele, né? Não tem nada. Então, ele é vazio. É por isso que nas nossas vidas, muitas vezes, nós sentimos um sentimento, possuímos um sentimento de grande vazio dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Uma grande sensação de vazio, um vazio constante. Nada preenche esse vazio. É uma busca desenfreada, uma busca constante para encher esse ego que é vazio, não tem nada dentro dele. Então, muitas pessoas, muitos de nós, né, a gente sempre tem uma lista, um item, uma lista em que a gente busca sempre completar mais um item da lista. Qual é o seu próximo item? Será que é um carro novo? Qual é o próximo item da sua lista? É uma casa? Será que é um marido? Será que é filhos? Será que é um emprego novo, uma promoção, um curso? Sei lá, qual que é o próximo desejo da sua lista aí, né? Qual que é o próximo item da sua lista? A gente fica tentando preencher esse vazio de várias formas, às vezes vícios, né? A gente não consegue parar de fazer certas coisas porque a gente tem a necessidade de preencher esse vazio do ego. Só que a verdade é que o vazio é gigante. Tudo que você coloca lá dentro, nada vai preencher, ainda vai sobrar muito espaço. Porque diz uma frase, não sei de quem, o Robertinho deve saber, que fala assim, ó, que há um vazio no ser humano do tamanho exato de Deus. Só Deus pode preencher o seu vazio. Ele é tão grande, só cabe Deus lá dentro. O resto que você colocar, sempre vai sobrar muito espaço. Nunca vai ser preenchido. Então, primeira característica, o ego é vazio. Outra característica é que o ego é dolorido. Por quê? Porque algo que está distendido, dilatado, dói, né? Pensa num órgão assim, do seu corpo. Às vezes a bexiga mesmo, né? Quando está muito distendida, dói. Dói, você não pode relar ali, né? Porque parece a sensação é que vai explodir, né? Porque dói. Então, o ego do ser humano, ele está sempre doendo. Todo momento ele dói. Não passa um dia sem doer. O tempo todo, né? Porque a nossa atenção está sempre voltada para ele, para o nosso eu. E aí, sem perceber, a gente fica só pensando no eu. Eu no centro, né? Lembre-se disso. O eu distorcido, ele está no lugar de Deus, ele está no centro. Então, eu mesmo, né? Estou aqui na frente. Né? O que será que estão olhando para mim? Será que o meu cabelo? Né? A gente pode... Sim, automático, irmão. Será que tá esquisito aqui minha cara? Eu não passei batom? O que será que estão achando? Sabe? O tempo todo a gente fica pensando isso, irmãos. Estamos num momento de adoração, né? Santo, santo. E a gente pensa, mas será que esse gesto é bom? Será que... Não, acho que eu vou ficar mais contida. Não, acho que eu preciso me expressar mais. O tempo todo, irmão, a gente fica pensando no eu. No eu. O que a minha imagem está passando para aquele que está do meu lado? Eu. E aí, qualquer coisa que acontece...
O ego dói. Ah, não me cumprimentou. Ah, não fez cara feia para mim, ó. Olhou feio, olhou torto. Ah, não é possível. Não me notaram. Não deram bola para aquilo que eu falei. A minha opinião parece que, ó, eu e o cachorro latino é a mesma coisa. Ninguém presta atenção em mim. Né? Ninguém me nota nessa igreja. Será que ninguém nota que eu sou mais talentosa que a Regi? Olha a minha voz, gente. Ninguém me chamou. Mas não, a Regi todo mundo chama. E eu não. Dói, dói. Não passa um dia, irmãos, sem que a gente se sinta menosprezado, idiota, envergonhado, ridículo, inferior, desvalorizado. Essa é a dor do ego. O ego é dolorido. A próxima característica. O ego é atarefado. Atarefado. Sabe? Ocupado demais, tentando encher aquele vazio. Ocupado demais em chamar atenção para si. Ocupado demais, ele não descansa. Não tem um minuto de descanso, mas quer encher. Quer encher, quer chamar atenção. Será que alguém vai me elogiar? Ah, se eu falar tal coisa, eu vou parecer bem esperto, né? Bem inteligente, eu vou falar. Para que me elogiem, claro. O ego atarefado e chama atenção. Quer atenção para si. Então eu preciso ser notado, porque senão ele vai doer. Eu não quero que ele doa. Porque é direto essa dor, né? Então eu quero me aparecer, né? Quero chamar atenção. Não descansa. Atarefado em se orgulhar. E outra frase, né? Estou gostando da frase, Roberto, pegando do Roberto. Outra frase, essa é do C.S. Lewis, eu peguei. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em ter ela em quantidade maior do que o outro. Então, o negócio não é ser bonito, é ser mais bonito. O negócio não é ser inteligente, mas ser mais inteligente. O negócio não é ser capacitado, mas ser mais capacitado. E as pessoas, então, ficam buscando se ocupar em ser melhor. Botox, nada contra, irmãos. Nada contra, irmãos. Procedimento de tudo quanto é tipo. Curso, né? Que às vezes a pessoa quer se sentir mais inteligente. Então, curso não sei o quê, curso não sei o que lá, plano de carreira na igreja. Né? Um dia eu chego a vice-querubim. Eu vou gravando, né? Vou gravando. Vice-deus, sei lá. Porque eu preciso me destacar. E o ego não descansa, atarefado em se orgulhar. E esse orgulho, então, é querer ser mais do que o outro. Aí entra a tarefa do ego em competir. Vive competindo. Né? Eu preciso me destacar. Porque, quem sabe, o ego fica um pouco mais cheio, né? Eu consigo encher um pouco mais ele, né? O próximo é o ego, outra característica, ele é frágil. Né? Uma coisa que acontece quando a bexiga, né, que é o nosso exemplo, ela é inflada é porque ela fica frágil, né? Quando ela está vazia, até que não é tão frágil. Mas agora, quando está muito cheia, fica a ponto de estourar, né? Qualquer coisa pode estourar ela. Então, o ego é frágil. É como uma casca de ovo. Você já parou para pensar assim, em alguém que você parece que o relacionamento com essa pessoa, você se sente como se estivesse pisando em ovos, assim. Qualquer coisa que você fala fere, qualquer coisa ofende, vai estourar, vai quebrar. Então eu não posso falar qualquer coisa porque a pessoa vai se doer, a pessoa, sabe? E aí vive de crise em crise, porque o dia que está tudo bem, ela chamou atenção, legal, mas o dia que ela passou despercebida na multidão, aí entra em depressão, tristeza profunda, fundo do poço, se ofende por qualquer coisa, é frágil, delicado, casca de ovo. Próxima característica e último é que o ego é insaciável.
insaciável, para chamar atenção, né? Então, nunca está feliz, o ego nunca está satisfeito. Pode ser que um dia tenha ido bem, legal, ó, consegui, alcancei aí uns seguidores a mais, né? Legal, minha meta de seguidores bateu hoje. Vou dormir feliz. No outro dia, zerou tudo de novo. Eu começo tudo de novo. O ego a trabalhar, tarefado, incansável, insaciável, nunca descansa, nunca tem paz. É aquela busca constante, todos os dias, insaciável, buraco negro, igual um buraco negro, não tem fim, né? São as características, então, do ego caído, né? O ego distorcido, deturpado do homem caído, né? E como que a gente faz, então, para vencer a egolatria, essa idolatria do ego? Como que nós vencemos, hein? 1 Coríntios 4, 3 e 4, vamos ver o que Paulo escreveu. Essa versão eu achei muito boa, a nova versão transformadora, diz assim: e quanto a mim, Paulo está descrevendo ele, né? Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é que me avaliará e decidirá. É o Senhor que me julga. Então, irmãos, nós classificamos normalmente as pessoas em dois grupos, né? Aqueles que estão muito preocupados com a opinião dos outros. Então, recebeu um feedback ruim, recebeu uma crítica, pronto. Fundo do poço. A vida acaba, o dia acabou, perdeu a paz, perdeu a amizade, não quer ver a pessoa que criticou pintar de ouro, foge, né? Um grupo de pessoas exageradamente, extremamente preocupada com a opinião dos outros. E o outro grupo de pessoas que são aquelas que são escravos só da própria opinião. Tipo assim, ó, eu sou mais eu, nem ligo o que vocês pensam aí de mim, nem ligo. Eu sou mais eu. Dois grandes grupos. Qual que vocês encaixam, hein? Aqueles extremamente preocupados com a opinião do outro, ou aqueles que não estão nem aí, só ligam para a própria opinião. Normalmente são esses dois grandes grupos que a gente classifica as pessoas, mas Paulo está falando que ele não pertence a nenhum desses grupos. Pouco importa como eu sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Nem a minha própria avaliação sobre mim é importante. Não ligo nem para que eu penso de mim. E, queridos, o que isso quer dizer, né? Ele está falando da grande arma que temos para vencer a egolatria. Chama-se autoesquecimento. Fala aí para o seu irmão. Autoesquecimento. Autoesquecimento. O que é isso? É se esquecer de si mesmo. Sabe o que é? É nem pensar exageradamente em você, não é nem uma superioridade, também não é nem uma inferioridade, mas é ter um conceito equilibrado de si. Equilibrado. Isso é uma grande libertação, uma grande liberdade que a gente alcança quando a gente consegue colocar o ego de lado. E está tudo bem. É Deus que precisa ocupar o centro da sua vida. Ele fala isso, olha, volta naquele texto, por favor. O Senhor que me julgará, é o Senhor que vai me avaliar. Eu estou preocupado aqui na opinião dele com relação a mim, é Deus. Não me importo com a opinião dos outros, mas também nem com a minha eu me importo. Sabe por quê? Minha consciência está limpa, mas não quer dizer que eu estou certo. A minha consciência está limpa, mas não quer dizer que eu não seja pecador. É Deus que me julga. É Deus que me importa. É a voz de Deus que fala sobre mim que me importa. É o autoesquecimento. Eu consigo colocar o ego de lado e tudo bem. Ficou de ladinho lá, ó. Beleza, tá lá. Existe, mas não dói. Não chama atenção. Não sofre. Não, tem paz. Tem paz.
Então, o caminho para vencer o ego é se esquecer dele. E aí entra aquela coisa, né? Nós somos os maiores juízes de nós mesmos. Todo dia a gente emite sentenças contra nós. Ah, eu sou um imprestável mesmo. Ah, eu não sirvo para nada. Ah, eu devia ter falado aquilo. Por que eu sou tão idiota que não fiz aquilo, não falei aquilo? Ou, eu não devia ter falado aquilo, mas sou um burro mesmo, né? Não devia ter feito daquela maneira. Sabe, todo dia, né, nós estamos sendo juízes, julgando a nós mesmos, mandando sentenças para nós mesmos, sendo que Paulo está falando assim, ó, você precisa deixar o seu ego de lado e se esquecer dele, viver uma vida livre dos seus julgamentos e dos julgamentos dos outros com relação a você, porque o único que pode julgar, o único que importa é o Senhor. Ele que vai determinar quem eu sou. É ele que vai falar o que eu sou. E a opinião dele sobre mim é que tem importância. Então, não é pensar mais de si, nem menos de si. Não é se orgulhar e nem se desprezar, mas é pensar menos em si. Não é pensar mais de si, nem menos de si. É pensar menos em si. Consegue perceber a diferença? Decido colocar de lado. Fica de lado ali, ó. Tudo bem. Onde será que está isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Põe aí para nós. Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Ponha de lado o seu ego. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. A encontrará. Então, se você trocar a vida por ego, né? Se você quiser salvar o seu ego, você perderá. Se você quiser, mas quem perder o ego por minha causa encontrará. Você ou Cristo é seu Salvador, ou você é seu Salvador. Os dois não podem ser, né? Ou é você ou é Cristo o Salvador da sua vida. Quem que você decide? Nós precisamos colocar o nosso ego de lado. O Senhor diz isso. Negue-se a si mesmo. Se você quer me seguir, se você quer me acompanhar, você precisa se negar. Eu preciso ser o centro, e não você. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Nada tem a ver com você aqui, mas comigo, o Senhor diz isso. Então, quando a gente sabe que está vencendo o ego, está no caminho certo, como que a gente sabe? Quando as coisas acontecem ao nosso redor e a gente não acha que é tudo que tudo está girando, tudo tem a ver comigo. As coisas que vão acontecendo não tem a ver com você, irmão. Saiu do centro, você saiu, glória a Deus. Por exemplo, você conversa com os outros sobre as necessidades deles. E não fica falando assim, eu também. Comigo também acontece isso. Olha como que eu costumo estar sempre no centro, né, em destaque. Alguém vem contando as suas tristezas, as suas dificuldades. Aí você fala, eu também, viu? Eu também sou assim, também tenho isso. Quando você está vencendo o seu ego, você escuta, você ouve. Você não tem a necessidade de colocar você lá no meio da conversa, sabe? De incluir você. Quando alguém conta que está passando, que teve uma vitória no casamento, você se alegra, mesmo sabendo que você está mal casado, ou às vezes solteiro. É capaz disso? Esse é o caminho. A gente vai entender que está no caminho quando alguém conta uma bênção e você não tem aquela bênção, e você se alegra, mesmo assim. Porque você não está no centro mais. Abrindo um parênteses aqui, né? O casamento é a maior escola contra a idolatria, né? Se você permitir aprender. Tem um casal rindo ali, o casal não está rindo. Confirma isso? Vocês confirmam isso? Escola.
Porque normalmente a gente casa achando que o outro vai me satisfazer. Não, né, gente? Vamos ser verdadeiros. A gente fala, não, eu casei para fazer o meu cônjuge feliz. Mas, na verdade, no fundo, não é assim essa história. Eu espero, né, que ele me satisfaça, eu espero que ele me faça feliz, que ele me agrade e que me dê tudo aquilo que eu busquei a vida inteira. Olha o ídolo aí, né? Olha o ídolo. Mas casamento, casar é perder. Perder razão, né? Perdeu, mané. Mas as pessoas não querem perder. Playboy, né? Certo. Playboy. Nem fazer bandido feio. Ó, a gente casa para ser servido. Essa é a realidade, irmãos. Agora, se no seu casamento você não fizer o seu ego morrer, quem morre é o casamento. Não é mesmo? Não é mesmo? Vamos fazer o nosso ego morrer no casamento para que o casamento seja um casamento de bênção. Sabe? Onde eu acordo e penso assim, ó, você já acordou? Assim, primeira vez que você acorda assim, fala assim, o que é, Senhor? De que maneira que eu posso abençoar o meu marido? Como que eu posso hoje, Senhor? Como que eu posso hoje fazer mais feliz esse homem que o Senhor me deu? Irmãos, Senhor, sabe, quando o ego está no lugar certo, quando o ego está no lugar certo, você acorda pensando isso. Ó, se você não acorda pensando isso, ele precisa morrer agora, hein? Tarefa, lição de casa. Então, quando o ego está sendo transformado, você para de pressionar as pessoas para entender a sua situação. Né? Parece que a gente quer que a pessoa compreenda como eu estou vivendo, viu? Mas você não me trata diferente, eu passei por isso, passei por aquilo. Você não está vendo a minha situação? Tenha piedade de mim, cuida de mim, me apaga, né? Faz um carinho na minha cabeça que eu estou necessitando. Deus está falando aí? A gente cobra das pessoas que compreendam a nossa situação, isso é gritando, né? Gritando, gente. Todo mundo, ó, uma verdade aqui, ó, todo mundo está no mesmo barco, tá? Quem que não tem uma ferida aí, ó, que atire a primeira pedra. Acontece o seguinte, ó, nós temos um que cuida de nós. Eu não preciso ser apagada. Eu não preciso de aprovação, eu não preciso de lambeção, cafuné, sei lá como é que você chama. Eu já tenho um que cuida de mim. Todos nós temos aqui um que cuida de nós, é Cristo, Senhor. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Então a gente começa a parar de se preocupar com a gente e vai se preocupar com o outro. Essa semana nós tivemos uma aula no Habitudes, eu falando de novo do Habitudes, né? Sobre a humildade. A humildade não é se inferiorizar. Coitadinho de mim, olha só como eu sou sofredor. Isso também é alguém que quer chamar atenção para si, usando uma ferramenta de inferioridade. Sabe, superioridade, chamando atenção para si, inferioridade, são as mesmas armas que o ego tem de chamar atenção. Ó, tô querendo chamar a minha atenção, mas daí eu falo assim, olha para mim, olha como eu sou coitada. Você não tem dó de mim, não? Puxa vida, né? Inferioridade e superioridade são armas que o ego tem de chamar atenção para ele. A humildade não. A humildade é quando você deixa de pensar em você e começa a pensar no outro. Aquela pessoa que numa conversa não vai chamar atenção para si. Ela está verdadeiramente interessada na sua necessidade. Na sua necessidade. Isso é
humildade. E Paulo vem dizer esse texto, né? Vem falar esse texto sobre nós. Não me importo com a opinião das pessoas não me define. Nem eu mesmo me defino. Na verdade, eu sou pecador, mas isso não me identifica, o meu pecado não me identifica. Quem me julga é o Senhor. A palavra dele sobre mim é que precisa prevalecer. Apesar a respeito da minha própria, daquilo que eu acho sobre mim, daquilo que as pessoas também acham, é o Senhor que precisa prevalecer. Glória a Deus. Então, a gente não precisa mais ser lembrado, ser citado, ser elogiado, ser aplaudido, dar a última palavra. Sabe? Às vezes a gente é obcecado em dar uma palavra, minha opinião. Eu preciso dar uma opinião. Eu preciso ter voz aqui nesse lugar. É ego gritando. Não preciso nada disso. Não preciso. Outro meio, né, da gente vencer a egolatria é encher-se de Deus. Então, isso daqui, né, vazio. A gente viu essa frase, né, que o seu vazio é do tamanho de Deus. Precisa ser preenchido com o Senhor. É só o Senhor que vai satisfazer isso daqui. É só o Senhor que pode te encher a ponto de você descansar. Não dói, não é mais frágil, não é mais atarefado, mas descanso porque eu já fui preenchida pelo Senhor. Eu já fui preenchida pelo Senhor, é Ele que me satisfaz. Agora eu encontrei aquilo que me satisfaz. Não vou mais ficar procurando encher, trabalhando, atarefada, tentando me orgulhar, me comparando. Chega! Jesus já fez tudo isso para nós. Em outras versões desse texto de Coríntios, ele fala de tribunal, né? Que ele usa esse termo, né? Não é tribunal algum que vai me condenar. Jesus já deu a sentença final sobre nós. Jesus já deu sua sentença final. Acabou. Você não precisa mais sofrer por causa de um ego dolorido, atarefado, frágil, vazio. Você não precisa mais sofrer por causa disso. Ele já foi no tribunal, passou por aquilo que nós deveríamos passar, ele já conquistou tudo na cruz por nós. E sabe o que ele diz de você agora? Que é isso que importa. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada, em quem eu me agrado. Você é minha filha perdoada. Você é meu filho perdoado. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ter tudo para ser feliz. Eu já tenho. A sentença que Jesus me deu. E o meu livro, e o meu nome está escrito no livro da vida. O que mais que eu preciso, irmão? O que mais que eu preciso? O que mais que você precisa, além disso? Que Jesus já conquistou tudo na cruz por você, para você. Agora viva isso. Decida colocar o ego de lado e não querer mais sobressair, ter preeminência no meio dos irmãos, no meio do seu trabalho, no meio da família. Chega disso. É outro nível agora. Momento de crescer. Momento de amadurecer. A criança de 2 anos é aquela que quer tudo para ela, né? O imaturo é assim, tudo para mim. Eu, no centro, me dá, é meu. Não é assim? A Ju falou esses dias disso. Que ela é professora de crianças nessa faixa etária. É meu, brigou porque pegou o brinquedo e saiu correndo. Aí o outro, né? É meu. Imaturos são assim. Os maduros não. Os maduros alimentam, cuidam dos outros. Será que a gente vai mudar de nível? Ou nós vamos continuar no playground a vida inteira? Só querendo, me dá. Nunca se doando. Nunca alcançando o propósito em Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Que não seja assim no nosso meio, né? O Senhor já conquistou, nós já atingimos o máximo. Filhos perdoados, filhas perdoadas,
filhas amadas do Senhor, isso já é o suficiente. Não preciso de mais nada, não preciso ter tudo, já alcancei o máximo. Não preciso me comparar com mais ninguém. Acabou a tarefa, acabou. Você pode entrar no descanso do Senhor. Você pode alcançar o descanso e a paz que o Senhor prometeu. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Cansado, sobrecarregado, o ego atarefado, que nunca tem paz, que nunca descansa, que nunca se sacia. Agora você pode se saciar no Senhor. Encontramos o descanso, encontramos o Senhor, que é a fonte de tudo que precisamos. Um texto de Paulo também, que nos chama muita atenção, não está aí, mas é o Filipenses. Gostaria que você abrisse comigo o Filipenses, no capítulo 3. Se alguém poderia se orgulhar, é Paulo, né? Todo o currículo que esse homem tinha. Filipenses, no capítulo 3. A partir do versículo 4, ele fala assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Um currículo fabuloso, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro. O que para você é lucro? O que o seu ego busca insaciavelmente, incansavelmente, a todo custo? Aquilo que te faz perder o sono à noite. Aquilo que toma sua mente, seus pensamentos 24 horas por dia. O que é lucro para você? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Olha a visão distorcida que nós temos de algumas coisas. O que é valioso para mim, o que é ídolo para mim. Depois que eu conheço Cristo, isso tudo é considerado como perda, né? É o que ele diz. Por causa de Cristo. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, porque eu encontrei Cristo. Agora essas coisas já não me interessam mais, não são mais valiosas para mim. O teu tesouro, onde está? O que é lucro para você? O que é valioso para você? Se não for Cristo, você precisa se converter. Eita! 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Considera tudo como esterco comparado com ganhar a Cristo, conhecer a Cristo. Será que você pode considerar aquilo que você mais deseja, que não é Deus, como esterco? Nós precisamos alinhar a nossa visão e conhecer, né? Roberto falou de manhã. Por que o nosso coração fabrica ídolos? Porque nós não conhecemos o Deus verdadeiro. A partir do momento que nós conhecemos o nosso Deus verdadeiro, aquele que a gente canta, aquele que a gente prega, as outras coisas, irmãos, perdem a importância a ponto de se tornar como esterco. Não vale nada. É para jogar fora. É a mesma coisa que lixo. Só temos um a quem agradar. Só temos um que a gente tem que se interessar. Só temos um em que temos que manter o foco. João Batista falou que ele precisa diminuir, né? É necessário que eu diminua e que ele cresça.
essas duas coisas não podem, elas trabalham juntas. Então, assim, se eu quero crescer, Cristo tem que diminuir na minha vida. Se eu quero que Cristo cresça, eu preciso diminuir. Às vezes a gente quer as duas coisas, né? A gente até quer agradar, quer expor Cristo, quer anunciar Cristo. Mas se eu não decido morrer para mim mesmo, se eu não decido negar a mim mesmo, Cristo não vai se manifestar. Cristo não vai aparecer na sua vida. Não vai crescer na sua vida. É necessário que eu diminua para que Cristo cresça. Para que Cristo cresça. Esse é o próximo nível, irmãos. Se nós queremos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós precisamos negar a nós. Nós precisamos diminuir para que ele cresça e resplandeça nas nossas vidas. Amém? Nisso está a verdadeira felicidade, sabe? Você se alegrar com as coisas pequenas, as coisas que não têm a ver com você. As coisas que muitas vezes você não tem, mas seu irmão tem. Você se alegra com ele. Você se alegra com as pequenas coisas. A felicidade não é ter os seus desejos ouvidos, né, pelo Senhor. A felicidade é entregar tudo para Deus e viver uma vida para Ele e por Ele, e ser plenamente satisfeito no Senhor e descansar nos braços dele. Amém? Amém? Outro texto, né, que é Gálatas 2:20. Já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sei como termina agora. A gente precisa fazer alguma coisa, né, irmãos? Precisamos corresponder a essa palavra de alguma maneira, né? É preciso ter coragem. Você tem coragem aí? Quem tem coragem aí? Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos ter coragem, sabe? Renunciar a nós mesmos é um ato de coragem, mas o evangelho não é para os medrosos, o evangelho é para os corajosos. Amém? Aqueles que decidiram entregar a sua vida a Cristo. E eu digo que essa palavra é uma palavra de conversão. Parece que a gente está se convertendo agora, irmãos. Você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Parece que eu nunca fui convertida. Vamos todo mundo batizar amanhã, né? É isso aí. Precisamos. Glória a Deus pela sua palavra e porque Ele nos ama tanto, sabe? Nessa ocasião da dança, né? Esse confronto, né, que Deus nos deu, o Senhor me mostrava um coração que expressava a adoração verdadeira. E até eu vim com a camiseta desse coração. A palavra em hebraico, o Roberto me ajuda, chama-se terrila, que é uma forma de adoração mais profunda e verdadeira, que vem do coração. Deus me mostrava essa imagem, eu nem falei com as meninas, e quando ele me falava isso, que iria transformar o nosso coração, ele me mostrava essa imagem e essa palavra terrila, que significa uma adoração que do profundo, verdadeira. O Salmo 40, versículo 3, essa palavra diz assim: pôs um novo cântico na minha boca. Sabe, um cântico que não existe, não tem exemplo, não tem modelo, mas é algo específico seu, que ele colocou no seu coração. Um hino de louvor ao nosso Deus, um terrila ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A imagem é essa daqui, ó. Vocês todos veem? Um coração
com, não sei como é que chama esse instrumento aí, esse megafone, sai o megafone do coração. É tipo, né? Por quê? Porque é uma adoração que nasce no coração, é exclusivo seu, viu? Não tem modelo. Nasce no seu coração. O que está nascendo no seu coração? Você precisa expressar para o Senhor. É dessa maneira que Ele quer transformar o nosso coração. Nosso coração de pedra num coração de carne. Um coração que adora o Senhor. Um coração que vive para o Senhor. Que não tem mais uma vida centrada em si mesmo. Não tem uma vida centrada em ídolos. Mas no único Deus. Exclusivo, primazia. Aquele que tem 100% do nosso coração. É dessa maneira que Ele quer nos transformar em verdadeiros adoradores. Amém? Vamos orar. Vamos pedir perdão ao Senhor. Eu quero encorajá-los. Pedir que o Jean, o pessoal do louvor, venha aí. E vamos orar, né? Vamos orar. Precisamos orar para que o Senhor nos ajude. Esse é o grande ídolo dos nossos tempos, das nossas vidas. Precisamos decidir pôr por terra esse ídolo, né? Os ídolos precisam ser retirados por nós mesmos,